Flávio Dino questionará norma na ANAC sobre inspeção em aeroportos. O ministro da Justiça e de Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta quinta-feira que vai fazer um questionamento formal sobre uma norma da Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, que regula a inspeção e fiscalização de passageiros dentro de aeroportos. A declaração ocorre após o deputado estadual Renato Freitas, do PT, que é negro, ter sofrido uma abordagem policial atípica já dentro do avião em Foz do Iguaçu, Paraná, após embarcar para um voo com destino a Londrina. A primeira manifestação do aeroporto de Foz do Iguaçu foi no sentido de que essa fiscalização é feita em duas fases. Tem a fase do portal, você passa pelo raio-x e pode ser fiscalizado, e é uma resolução da ANAC que determina uma fiscalização complementar em algumas pessoas. Eu mesmo acho que em novembro ou dezembro tive essa fiscalização complementar, que foi uma resolução da ANAC, explicou o Dino em entrevista ao site de notícias UOL. Eu vou indagar o ministro Márcio França, de Portos e Aeroportos, formalmente, inclusive para ver se ele acha que essa resolução deve ser mantida. Qual a razão dessa resolução, acrescentou o Dino, que considerou a típica abordagem policial dentro do avião. Em relação à PF, Polícia Federal, estritamente o Dr. Andrei Passos, diretor-geral, está procedendo à apuração administrativa, prosseguiu o ministro em relação à conduta dos agentes durante a fiscalização. Para Flávio Dino, é preciso esclarecer se essa norma assegura que haja um procedimento efetivamente aleatório de inspeção. O ministro não declarou que a prática pode se configurar como racismo. Infelizmente, nós temos uma sociedade que o racismo é entranhado em todas as instituições, observou. Em nota, a Polícia Federal informou que no dia 3 de maio foi acionado para auxiliar um agente de proteção da aviação civil na inspeção de um passageiro que teria se recusado a se submeter às medidas adicionais de segurança no aeroporto. Este teria se recusado a passar pelo procedimento no local indicado e se dirigido diretamente até a aeronave. Dessa forma, a equipe de inspeção do aeroporto acionou a Polícia Federal para que o acompanhasse até o avião e o procedesse à inspeção devida. A Polícia Federal espera que todos os procedimentos foram realizados em conformidade com a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Ressalta ainda que eventuais abusos ou falhas da condução do procedimento serão apurados, concluiu na nota. Para o parlamentar, as informações divulgadas pela PF são contraditórias. O deputado, em momento algum, se negou a passar pela revista, ainda que seja no mínimo estranho que ele tenha sido o único escolhido para tal procedimento durante o embarque. Em todo momento, Freitas esteve disposto a seguir todas as orientações dos funcionários, como os vídeos demonstram. Além disso, a nota também não menciona as câmeras de segurança do aeroporto, que podem esclarecer o caso. Bom, nós falamos sobre isso aqui ontem. Teve toda uma situação já que envolvendo, teve uma repercussão envolvendo esse questionamento e agora vai se discutir na Polícia Federal essa relação com os aeroportos. Volto a falar aqui do caso das brasileiras que foram para a Alemanha e tiveram as suas bagagens trocadas e quando chegaram lá, elas eram responsáveis pelo tráfico de drogas. E foi comprovado que foi alterado aqui no aeroporto no Brasil, acho que foi em Guarulhos, né? Houve alteração das bagagens. Né? E aí me perguntam por que essa abordagem física. Houve toda uma situação, lógico, agora, e as câmeras vão estar esclarecendo o assunto. Gera uma polêmica, gera toda uma situação, e é lógico, tem discurso para todos os lados. André. Eu acho que realmente é isso, tem discurso para todos os lados, porque se dá margem a esses discursos, e ainda mais quando se trata de racismo. Em relação a essas ações da ANAC, eu acho que tudo precisa ser muito bem comunicado, precisa ser tudo muito bem direcionado. É claro que a gente não está num país que realmente a segurança nos aeroportos são exemplares, a gente corre riscos o tempo inteiro, uma prova é o que você trouxe em relação às meninas na Alemanha, mas a sociedade brasileira é uma sociedade miscigenada, é uma sociedade, na maioria dos seus integrantes, se não me engano, pelo Instituto de IBGE, cerca de 52% da população negra, é uma população sensível a esse tipo de abordagem, exato. Então eu acho que precisa se tomar muito cuidado, porque a gente sabe que, tipo assim,
A Polícia Federal, ou a maioria dos membros da Polícia Federal que estão ali na linha de frente, eles não são do tipo de pessoa muito simpáticas, né? Então, assim, a gente percebe, eu sou testemunha disso, o que vem à baila realmente é a forma, não é o tratamento. Claro que precisa se revistar. É claro que se a pessoa fez um procedimento que não é o habitual, ela precisa ser investigada, ela precisa ser chamada para uma conversa, e aí, na verdade, nesse caso, a própria pessoa fala, não, mas tem alguma coisa estranha. Então, assim, a gente sabe que a Polícia Federal ela não tem esse cuidado em abordar, né? Nem sei se deveria ter, aí já foge ao meu caso. Mas a gente está numa sociedade sensível pelo que a gente vem passando, e a gente, tipo assim, essas discussões racistas, elas começaram a tomar a frente há pouco tempo, Márcio. Então, assim, hoje em dia as pessoas estão com essa liberdade de discutir, mas a gente tem que tomar cuidado para ser, o tudo é racismo, o tudo é plausível de ações antirracistas. Eu acho que tudo precisa ser muito bem conversado. As pessoas precisam realmente de educação. Precisa-se ter uma educação quanto a essa estrutura racial. A gente precisa entender que a gente está realmente no Brasil e num país racista, estruturalmente racista, com ações racistas, mesmo que essas ações não sejam ativas ou... como é que a gente fala? São ações... quando a gente realmente quer fazer isso, ou por querer, na verdade, vou dizer para ficar fácil. Não são ações por querer, mas essas ações acontecem o tempo inteiro. É claro que a gente não é vitimismo, porque a gente escuta o tempo inteiro, é vitimismo, é vitimismo, é vitimismo. Existem sim algumas pessoas que se aproveitam de situações e querem chamar a atenção, existe isso. Alguns casos tiveram aí, da minha visão, tá, gente? Mas realmente nós somos uma sociedade sensível a esse tema, mas esse tema precisa ser discutido, e as pessoas que precisam trabalhar, e principalmente nessas abordagens, elas precisam realmente ter uma educação de como agir, porque essa educação precisa ser para todo mundo, e a gente vê isso ainda hoje. A gente vê que esses tratamentos são diferenciados. Então, na verdade, a minha fala é mais em relação ao tratamento diferenciado, quando a gente precisa ter uma equidade. Eu acredito que quando da exibição das câmeras de segurança, vamos ter uma ideia de fato do que aconteceu. Se foi realmente um ato que houve um abuso por parte do deputado, não estou dizendo que houve, estou colocando situações, ou se houve um abuso por parte dos agentes, né, da Polícia Federal, que foi chamada pelo agente do aeroporto. Toda uma situação, ou se o deputado foi escolhido por ser negro, né, por uma questão racista, não, vamos pegar esse aqui e vamos fazer isso, essa colocação, ou se na verdade faz parte de uma operação comum dentro do sistema da aviação. Eu acredito que sim, eu acredito que até faça parte de uma ação comum, e a gente, enquanto pessoa negra, a gente fica na autodefesa o tempo inteiro, porque realmente isso acontece o tempo inteiro, entendeu? Mas pode continuar a sua colocação. Houve uma situação, então acho que as câmeras vão trazer toda a luz necessária a observar essa questão. Se for realmente comprovado o racismo, precisamos avaliar isso muito bem, e as ações têm que ser tomadas. Se foi observado o abuso de poder, as ações também têm que ser tomadas. Se foi observada ambas as coisas, as ações têm que ser tomadas. Sim, claro. Depois de um fato como esse, não se pode passar sem nenhuma ação e nenhum esclarecimento. Eu acho que o constrangimento já foi feito, a pessoa já foi constrangida, mas o que levou a isso realmente é ver o que a gente tem de informação, ver o que a gente tem de câmaras, para a gente poder realmente ter a informação do que está acontecendo e trazer essa comunicação com mais ênfase dentro do que realmente aconteceu. Mas a gente precisa realmente deixar claro que isso acontece o tempo inteiro. As desigualdades sociais acontecem o tempo inteiro. Não é normal a gente ver uma pessoa negra, né, numa posição de protagonismo ou de autoridade. Isso espanta a sociedade de certa forma. Então, às vezes, as reações são nesse sentido, entendeu? Porque assim, as pessoas têm que entender que realmente a sociedade é sensível em relação ao racismo, não está acostumada com essa posição de um negro, e a gente olha com um certo espanto. Então, só precisa entender realmente a ver os vídeos para ver qual foi a forma que aconteceu essa abordagem, para a gente realmente fazer uma análise e entender se houve racismo ou não. Tá aí. Então, só que tem que ter resposta.
Eu acho que a gente precisa de uma resposta, tá certo, né? Ministro, mas acho que a discussão não é a abordagem. A discussão é a forma de abordagem. Eu acho que nós vivemos num momento que toda segurança é necessária. Nós tivemos um caso assim também no aeroporto, na empresa Gol, na semana passada, retrasada, de uma moça que foi abordada no avião e, na verdade, eu não vi o desfecho da situação, mas que realmente a empresa aborda que eram questões de segurança. Mas eu não vi nada. Eles falaram, por que segurança com aquela pessoa? Por que de tudo isso? O que ocorreu essa abordagem dessa forma, que pediram para ela se retirar por questões de segurança? Mas enfim. Eu lembro que nós noticiamos aqui uma situação em que uma mulher sentou com uma criança num lugar, numa poltrona que não era dela, e a outra chegou e pediu para sentar na poltrona, porque ela tinha um problema que era vinculado com aquela poltrona. Ela precisava sentar próximo da janela. E a pessoa achou que era racismo. E a pessoa achou que era racismo, deu uma bagunça, que saiu no tapa no avião. Foi aquele, Deus nos acuda, a aeronave. E lembrando que quando acontece assim, a aeronave permanece em solo, atrasa para todo mundo. A gente não pode generalizar, então, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Cada caso é um caso. Então, o que eu falo é trazer luz a esse problema e respostas para a sociedade. Fato.